Olá, nessa apresentação de hoje nós vamos conversar um pouco sobre anamnese em pneumologia pediátrica. A anamnese em pneumologia pediátrica ela não é uma anamnese diferente da usada na pediatria geral. No entanto, alguns aspectos do roteiro podem passar desapercebidos. E o intuito, então, dessa apresentação é fazer o destaque de informações que são importantes na abordagem de crianças com problemas respiratórios. Não há o objetivo de esgotar o assunto e, sem a menor dúvida, os livros de semiologia, tanto para anamnese e exame físico, devem ser procurados. A sua leitura é estimulada. A grande ideia que deve-se ter é que a anamnese e exame físico no nosso cotidiano muitas vezes são suficientes para esclarecer o problema que a criança tem, para esclarecer uma queixa, identificar uma causa e traçar um plano de cuidado. Uma das questões importantes logo no início da anamnese é lembrar de registrar quem está sendo o informante dessa narrativa, até porque algumas vezes há uma chance de complementar essas informações quando a criança vem com outro tipo de cuidador ou para esclarecer dúvidas quando elas existirem. O nome da criança, sempre que possível, deve ser consultado em documento original, preferencialmente certidão de nascimento, mas pode também ser caderneta de vacina ou outra fonte mais confiável. É muito comum em pediatria hoje em dia grafias bastante peculiares, nomes diferentes, e um registro errado pode trazer uma confusão danada no prontuário e outras documentações médicas. O restante dos pontos de identificação, como idade, cor, sexo, naturalidade, ocupação quando couber, endereço e telefone, são bem comuns também a outras anamneses pediátricas, sem precisar nenhum destaque especial. Assim como a lembrança de onde a criança mora e onde ela morou, para que possa ser caracterizado esse lugar quando necessário, de acordo com a queixa que o paciente tem. A escolaridade, o nível de instrução, a profissão, a idade do cuidador principal da criança, que geralmente é a mãe, mas pode ser alguma outra pessoa, é fundamental também para se estabelecer já uma forma de comunicação que faça sentido para quem vai cuidar daquela criança. A queixa principal, sempre que possível, deve ser registrada com as palavras do próprio paciente. Isso porque algumas vezes a gente faz uma interpretação equivocada de uma determinada queixa. Por exemplo, às vezes dizem que a criança tem um chiado e não é raro o médico interpretar que aquele chiado se refere a sibilo. E às vezes a queixa não tem nada a ver com sibilo, pode ser, por exemplo, uma obstrução nasal, uma respiração ruidosa, assim como o cansaço, que a gente imagina muitas vezes que ser dispneia, e às vezes é uma astenia. Então é fundamental a queixa principal, não só para que a comunicação se dê de forma adequada, como também para lembrarmos de responder a determinada angústia ali do paciente, que às vezes pode acabar ficando de lado, de acordo com a riqueza do caso clínico da criança. É importante acolher essa queixa, então, para que a comunicação faça sentido para ambos os lados. Às vezes as pessoas têm algumas queixas um pouco curiosas, como quando acredita que a criança está doente, por exemplo, por um mal olhado de um vizinho, e isso a gente tem uma tendência a não valorizar, mas é fundamental em qualquer tipo de conduta, porque o próprio tratamento da criança, a adesão às recomendações que a gente for fazer, vão depender de uma comunicação que realmente faça sentido para ambos os lados. Por isso, deve-se sempre acolher a queixa principal, independente de qual seja. A história da doença atual vai tentar esclarecer, então, melhor aquela queixa principal, que algumas vezes é até uma queixa um pouco vaga, que precisa ser melhor explorada, como, por exemplo, quando diz que o paciente tem bronquite. Então, é fundamental o detalhamento dos sintomas e a cronologia de aparecimento desses eventos para que faça-se uma leitura adequada da clínica que o paciente tem. Lembrar que esses sintomas devem ser caracterizados o melhor possível. Então, se é uma tosse, por exemplo, qual é o tipo de tosse, que hora do dia ela é mais frequente, se ela é uma tosse produtiva ou não, e assim para vários outros sintomas respiratórios.
É fundamental também, na abordagem da doença atual, caracterizar o quadro desde quando ele começou. Se foi um quadro súbito, se foi um quadro de estabelecimento um pouco mais lento, gradual, e se ele é um quadro agudo ou se ele é crônico, principalmente se dura mais de 3 semanas. Nesses quadros mais arrastados, é importante saber também se há um intervalo entre o problema, quer dizer, se trata de um quadro recorrente ou se é um quadro persistente. E ainda nesses quadros mais crônicos ou de repetição, como é que ele vem se comportando em relação ao início. Por exemplo, uma criança que tem queixa de sibilância recorrente e tem, por exemplo, 7 anos de idade. E um quadro que começou quando era lactente, esse quadro desde aquela época, ele está semelhante, ele está pior ou ele está melhor. Como ele vem se comportando no decorrer dos anos. E outro dado fundamental é a história de intervalo entre os eventos quando se trata de quadros com crises ou de repetição. Muitas vezes o intervalo sintomático dá dica que estamos diante de criança com problema respiratório crônico. Além dessa caracterização do quadro quanto à característica dos sintomas e a evolução, é fundamental se esclarecer nesses quadros que ocorrem em crises quais são os fatores precipitantes, os fatores de piora e de melhora, e que tipo de investigações essa criança já fez, tratamentos, como é que está até esse momento, quais os resultados que existem em relação a isso. E também tentar avaliar a gravidade do quadro, quer dizer, essa doença, esse problema afeta o dia a dia da criança, deixa ela incapacitada para alguma coisa, como por exemplo para rir com os amigos, ou para viajar, ou faz com que ele tenha que deixar de ir para a escola, e já houve alguma internação por esse problema, por quanto tempo, de que gravidade, foi internação de emergência, foi uma internação em CTI, a criança precisou já ficar em oxigênio ou ser entubada. Vários desses detalhamentos vão dar ideia da gravidade da doença. Na história patológica pregressa, tudo que a criança já teve, seja doença, cirurgia, algum trauma, fratura, alergia, ou uso irregular de medicação, vão ser informações importantes. Aqui também deve se caracterizar a cronologia, tentar se avaliar a gravidade do quadro, se foram eventos que precisaram também de internação, de CTI, etc. E também verificar se essa criança faz uso de alguma medicação cronicamente. Cada vez mais nós temos crianças com múltiplos problemas que usam outros medicamentos, como por exemplo alguns anticonvulsivantes que podem afetar a defesa do trato respiratório, e de acordo com a queixa principal, o problema principal da criança, também alguns desses eventos de história patológica pregressa têm um sentido e um destaque maior, como quando a gente está diante de uma criança com sibilância recorrente, a história de dermatite atópica, de outras atopias, que vai ter uma importância assim, fundamental na elucidação do diagnóstico principal. Para abordar qualquer tema delicado na história, seja de abortamento, seja de história de violência da criança, seja história de uso de drogas maternas, a gente deve lembrar que essas informações devem ser muito naturalmente pesquisadas, mas que elas dependem de uma comunicação adequada e de uma relação médico-paciente que faça com que esse tipo de abordagem faça sentido para o responsável. Isso vai facilitar não só o entendimento dele, o que traduz assim, uma relação mais cuidadosa, mas facilita também a obtenção de informações consistentes. Então, na história gestacional e perinatal, geralmente a gente pergunta, além de números de gestação e parto, se essa gestação foi desejada ou planejada, se houve pré-natal feito adequadamente, verifica se o resultado dos exames que a mãe tiver, se ela teve algum tipo de intercorrência, e especificamente na pneumologia. O tabagismo é um dado fundamental, bem importante ser pesquisado, tanto ativo quanto passivo, assim como o uso de álcool e drogas ilícitas. Também o local, o tipo de parto, a condição materna do momento do parto, e diante de ameaça de parto prematuro, verificar se a mãe recebeu corticoide para evitar a doença de membrana hialina do bebê. Em relação ao recém-nascido, uma das informações básicas é a idade gestacional em que o bebê nasceu, uma vez que
A prematuridade está associada, né, invariavelmente a um menor desenvolvimento embrionário pulmonar no momento do nascimento, então se a criança foi pré-termo é um dado bastante importante, assim como sua condição de vitalidade ao nascimento, principalmente o Apgar, quando a gente tem história de asfixia, por exemplo, pode haver alguma dificuldade também para sugar ou mamar relacionada a risco maior de aspiração e muitas vezes associada a sintomas respiratórios. Outro dado fundamental é se a criança eliminou mecônio nas primeiras 24 horas de vida. Quando isso não ocorre, uma das principais suspeitas é o ilho meconial, que tem como causa principal a fibrose cística, em mais de 98% dos casos, mas podendo também ser causado por megacólon agangliônico. Outra coisa, quanto tempo depois de nascer o bebê mamou no peito? Quer dizer, ele ficou só no peito desde sempre ou foi oferecido alguma mamadeira para ele? Isso pode ter relação com quadros também de atopia, que muitas vezes estão associadas à sibilância recorrente no dia a dia do pneumologista pediátrico. E onde ele ficou com a mãe, né? Se ficou em UTI, se ficou junto com a mãe, também para saber a gravidade do quadro, da situação dele no momento do nascimento e em quanto tempo teve alta, o que nos dá a noção se houve algum problema que merecesse atenção por mais tempo ou não. Ainda, se tiver qualquer relato de intercorrência, deve-se detalhar o máximo possível do tipo de problema, exames que tenha feito, tratamento e resposta ao tratamento. E rastreamento, cada vez tem mais rastreamentos, é fundamental saber em relação ao teste do pezinho, por exemplo, qual é a dosagem de tripsina imunorreativa, que é o rastreamento para fibrose cística, assim como para todas as outras doenças, e todos os outros rastreamentos também básicos. E a queda do coto umbilical também, se ela ocorreu, habitualmente ela ocorre entre a primeira e a segunda semana de vida, mas ela tem um limite aí de 30 dias de vida sendo considerado fisiológico e o atraso da queda do coto umbilical pode estar relacionado a algumas imunodeficiências, principalmente deficiência de neutrófilos, né, distúrbios de fagocitose, que também comumente são causas de pneumonia de repetição. A história alimentar, além do tempo de aleitamento materno exclusivo, que já é bastante ressaltado nas anamneses de pediatria geral, um dado que é fundamental é lembrar não só de caracterizar o tipo de alimento que a criança come, mas a qualidade da alimentação. Se a criança suga direito, se engole bem ou se ela engasga, se sai alimento, se tem alimento que reflui ou até que sai pelo nariz, né, caracterizando um quadro de refluxo, e se tem algum outro sintoma respiratório associado ao momento da alimentação, por exemplo, crise de tosse, cianose ou questões semelhantes. No desenvolvimento, a gente vê também o desenvolvimento neuropsicomotor, de caracteres sexuais secundários, quando trata-se de um adolescente, a própria questão do aprendizado, que tem uma relação também com o desenvolvimento global, e outro dado importante é o desenvolvimento ponderostatural, algumas vezes afetado diante de quadros de atopia grave, de imunodeficiência, fibrose cística e outros. A história vacinal deve também ser detalhada, sempre de acordo com o calendário vigente, e deve-se registrar também, além das vacinas tomadas pelo SUS, qualquer outra vacina particular que o paciente possa ter tomado ou algumas com indicações especiais. Em relação à história familiar, os principais detalhamentos devem ser feitos em relação à saúde de irmãos, pais e avós. Quando a criança tem irmãos também, deve-se caracterizar se eles são do mesmo pai ou não, porque isso pode ser de fundamental importância. Em relação ao paciente, se há consanguinidade entre os pais, por exemplo, se os pais são primos de primeiro grau, o que pode afetar a frequência de determinadas doenças, como fibrose cística, por exemplo, e outras doenças genéticas. Dá especial atenção para a história de problemas que possam ter importância para a criança diretamente, como história de atopia ou asma mesmo, outras atopias ou asma na família, história de tuberculose, quando não esclarecida tuberculose, de tossidores também, porque a tuberculose ainda é uma doença estigmatizante, que às vezes as pessoas não se referem a ela se não questionadas diretamente, e outra perguntar de tabagistas, não só por conta da exposição ao tabagismo passivo, como também
muitas vezes a se subestimar a tosse no paciente que é fumante. E às vezes aquela pessoa, por exemplo, é um caso índice de tuberculose. Nem sempre a criança vive com a família nuclear. Então a gente também deve lembrar aqui na história familiar do conceito de família sendo pessoas que convivem numa mesma casa e que muitas vezes essa criança pode ter agregados, né, por exemplo, enteados da mãe ou do pai, pode conviver com babá, empregada doméstica ou vizinhos no mesmo quintal que se comportam como contactantes intradomiciliares. Então a caracterização desse contexto da saúde dessas pessoas também é importante. Aqui não está se falando tanto a ideia não é a transmissão de doença por origem genética, mas por questão ambiental mesmo da convivência íntima. Na história socioambiental, o importante é caracterizar da maneira mais livre possível o ambiente em que a criança vive. Né? Como é que é a casa, se é uma casa antiga ou não, construções muito antigas, de mais de 50 anos, principalmente com obra, por exemplo, às vezes são fonte de infecção fúngica. Então, o tipo de parede, se é de alvenaria, se é de madeira, se tem ou não saneamento básico, número de cômodos. Na maioria das vezes, se pergunta o número de cômodos pensando em condição socioeconômica da família, mas para a pneumologia importa muito o índice de aglomeração. Então, considera-se aglomerado quando tem mais de 3 pessoas dormindo no mesmo cômodo. Então, é fundamental o número de quartos, mas o número de pessoas que dormem com a criança, né, para se ter ideia dessa convivência, se tem aglomeração ou não. Dados de ventilação, umidade, a própria família, como ela funciona, quem mora ali, se as pessoas se dão bem ou não, se estão empregadas ou não, se tem alguém fumante. Outra questão são hábitos da casa. Muitas vezes a gente não pergunta de fogão a lenha, porque não é uma coisa comum da nossa cultura, mas o fogão a lenha em alguns locais do mundo, ele é assim, uma preocupação tão grande ou até maior do que o próprio tabagismo como poluente ambiental. E outra coisa, quanto mais baixa a renda, maior a chance de atividades profissionais na casa da própria pessoa, como, por exemplo, pintura de carro e outras que podem ser insalubres também para a criança. Então, a condição do bairro, se a rua é asfaltada ou não, são questões importantes. Outro dado cultural da criança em relação à religião pode ter repercussão, e hábitos de lazer. Cada vez as crianças estão mais presas em casa, com menos atividade física, e isso pode dificultar algumas avaliações, como o grau de dispneia da criança aos esforços. Uma criança que fique o tempo todo dentro de casa jogando videogame, que não pode sair, oferece uma condição no dia a dia dela. É mais difícil de saber a limitação causada pela doença respiratória do que aquela criança que brinca na rua, que joga futebol, que faz atividade física na escola. E na hora da gente perguntar também sobre animais domésticos, lembrar que não só cachorro e gato são importantes, mas pássaros são fundamental na pneumologia, assim como qualquer outro animal, e muitas vezes eles são esquecidos se a gente não perguntar diretamente sobre eles. Por fim, a revisão de aparelhos e sistemas. Esse não é um item obrigatório na anamnese, mas ele pode ajudar a complementar determinadas informações. Quanto a essa altura, a gente já tem uma suspeita que a criança possa ter, por exemplo, uma doença que tenha sintomas ou repercussões sistêmicas. Ajuda, né, esse item da anamnese ajuda a recuperar essa informação. Por exemplo, a gente quer saber se a criança tem um quadro articular associado pela suspeita de uma doença reumatológica e essa queixa não apareceu, ela pode ser perguntada nesse momento. Mas é um espaço também para documentar qualquer outra queixa que a criança tenha, que pode não ter sido ou apresentada ou valorizada inicialmente, e que às vezes é uma dica para um diagnóstico importante, que por uma inexperiência ou por não ter pensado naquele problema, a gente tem uma tendência a desvalorizar. Como, por exemplo, uma lesão de pele que possa ser um sinal de um eritema nodoso associado à tuberculose e outras questões desse tipo. A revisão de aparelhos e sistemas, ela vai depender muito da suspeita que a gente tenha, para saber o quanto maior ou menor ela deve ser, a investigação deve ser feita. Aqui tem algumas
dicas, né, de dados que podem ser importantes, como queixas constitucionais, se a criança tem perda de peso, se tem sudorese noturna, se tem febre, se tem lesões de pele, se tem infecções de viária superior de repetição, se tem alguma queixa do trato respiratório que não tenha aparecido, como hemoptise, por exemplo, algum dado para cardiopatia congênita, sintomas gastrointestinais, quadros de comprometimento do sistema nervoso que possam favorecer também a aspiração ou obstrução alta causando estridor, por exemplo, e por aí vai. Né? Aqui, cada caso é um caso, é difícil esgotar tudo, né? Pode ser um item cansativo, mas é só para lembrar o quanto é importante registrar qualquer tipo de problema que a criança tenha. É isso para um papo inicial, eu acho que dá para a gente ter recuperado, né, algumas informações. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.